nós estamos fazendo juntas uma coleção de nécessaire, uma nécessaire básica, que está ficando, e o que está deixando ela linda, elas, né, porque são várias, o que está deixando elas lindas é justamente o patchwork na frente. Lindas e exclusivas. Eu já ensinei, coloquei ela na frente, olha só, já tem algumas prontas. Tem essa que eu fiz com vocês, tem essa que eu fiz com vocês e tem essa que eu também fiz com vocês. E hoje a gente vai fazer essa daqui. Essa aqui, eu acho que vai ficar bem legal. Bom, eu sou Maria Antônia e esse é o canal Costurando com Cores na Varanda. Se você gosta desse assunto, se inscreve e ativa o sininho das notificações e vamos junto nessa jornada colorida. Bom, então é o seguinte, vamos começar, né? Primeiro, para quem está chegando agora, eu ensinei a fazer o molde e eu mostrei como eu cheguei nesses quadradinhos, aqui ó, são esses quadradinhos, cada quadradinho desses, aqui, depois de pronto, ele tem 5 centímetros. Tem um vídeo onde eu ensinei como chegar. E o que eu quero pedir para vocês é, depois que acabar de assistir, entra na descrição do vídeo, porque tem uma descrição enorme com todos os vídeos relacionados, o vídeo onde eu ensinei a fazer o molde, o vídeo onde eu ensinei a tudo, inclusive essas técnicas. Tem a loja, que agora eu montei como se fosse uma loja com os links, porque tem fornecedores de qualidade, com preço melhor, então tem o link de tudo que eu uso. Então, dá uma olhada e tem o meu endereço no Instagram, que eu tenho que lembrar de pôr do Facebook também. Mas dá uma olhada lá que você vai... É importante, quando tem medida, as medidas ficam lá. Ai, a Lila tá miando, eu vou ver o que ela quer e já volto. Eu fechei para diminuir o barulho, ele queria passar. Bom, então é o seguinte, gente, esse desenho, olha, eu quero que vocês observem o seguinte, deixa eu ver, tá na posição? Tá. Aqui na lateral nós temos 4 blocos. Esses blocos eu vou fazer com a técnica tijolinho e tiras. Vou usar os tijolinhos que eu tenho e vou usar tiras de estampa que eu tenho, de estampas que eu tenho. E aqui também é com a técnica tijolinho, mas na ponta eu vou colocar um pedaço maior de jeans para formar esse quadrado. Como eu disse antes, o quadrado final tem 5 centímetros. A minha margem de costura, porque eu trabalho com a reta industrial, então, mas você faz isso na doméstica sem o menor problema, só muda a margem de costura, que é de 75 milímetros, 0,75, e aí você vai ter uma margem de costura total de 1,5, e eu tenho de 1 centímetro. Então, oficialmente, eu deveria fazer esse square, esse quadradinho, com 6 centímetros, 5 é o final, 6, mas só que sempre eu gosto de deixar meio centímetro, eu cheguei às vezes eu coloco até mais 1 centímetro, como para ter uma margem de erro, porque depois a gente vai refilar e aí dá tudo certo. Mas eu tô fazendo esses quadradinhos hoje com 6,5, eu coloquei mais meio centímetro para eu poder errar um pouquinho. E eu uso papel, quem já está comigo sabe, eu uso reciclo papel. O papel, ele é uma delícia de trabalhar, porque quando você usa tecido como base, ele é molengo, ele não fica lisinho. Quando você usa TNT, você tem que tomar o maior cuidado para passar, porque ele derrete, ele engruvinha, gruda. Uma vez eu fiz uma peça, eu fui passar ela depois de pronta, eu quase tive um ciricutico, porque engruvinhou tudo, acabou com a minha peça. Aí eu fiquei com ela para mim, né? Mas aí você fica com uma peça que você não quer porque ela deu defeito. Então, e o papel não, você passa, você tira, e eu estou pensando, inclusive, em alguns momentos, nem tirar, porque eu vi um comentário
de uma pessoa que faz colcha e ela falou que ela não tira e dá tudo certo. Porque às vezes, e agora, na hora de tirar, tem que ter bastante cuidado. Não dá para sair puxando de qualquer jeito, não, você desmancha a costura toda. Então, bom, a princípio eu vou tirar, de repente eu resolvo não tirar. Ontem eu juntei 2 bloquinhos sem tirar e eles ficaram numa perfeição. Pode ser que eu não tire. Gente, então vamos lá? Aqui, olha, eu já estou com os meus tijolinhos. Eu decidi, a gente vai, o patchwork, ele funciona assim. A gente vai resolvendo coisas à medida em que a vida vai acontecendo. Então, eu estava fazendo tijolinhos de 5 centímetros, de 4 centímetros, de 3 centímetros. E aí ficava aquele mundo de coisa, e às vezes eu precisava de um e não tinha, porque tinha o de outro. Daí eu decidi, experimentalmente, fazer todos os meus tijolinhos com 5 centímetros de largura. Porque se eu precisar de menor, eu como na costura. E eu estou pensando em nem cortar, porque eu poderia falar, se eu precisar de menor, eu corto. Mas eu estou pensando em nem cortar, porque quando a gente corta, você sai do retrocesso, você perde o acabamento de retrocesso, e a costura, apesar da gente usar ponto 1, que é um tamanho pequenininho, que dá uma garantia de não soltar, apesar disso, mesmo com isso, a costura fica solta, né? Você tirou o acabamento, então eu estou planejando não cortar. Vamos ver se vai dar certo. Até o final desse vídeo, isso vai estar resolvido. Os quadradinhos são muito pequenos, porque eles têm quase que o tamanho do tijolinho. Mas, aí olha o que eu faço. Porque vai ser tudo na diagonal. Então, existe uma técnica que a gente começa pelo meio, vem para um lado e vem para o outro. Mas também, a gente também pode começar daqui e para lá. Eu vou começar colocando o jeans, para eles ficarem todos do mesmo tamanho. Porque as tiras, elas vão ter larguras diferentes e elas vão ser completamente assimétricas, mas o jeans aqui da ponta, ele vai ter que ser simétrico para formar aquele quadrado bem certinho. Eu fiz esse vinco para me guiar, porque eu vou começar daqui para cá e eu preciso ter um guia, né? Para não ficar, porque assim, porque quando você começa da ponta para outra ponta, se você não prestar muita atenção, você acaba perdendo a direção. E aí é um saco. Você pode consertar refilando, mas se você já fizer certo, é muito melhor, né? Então vamos lá. Vou pegar o jeans e a gente já vai começar os primeiros. Para ficar bem certinho, eu fiz esse desenho e eu vou mostrar como eu fiz. Porque parece simples, e se fosse só um, seria simples mesmo. Mas como são vários, eles têm que encaixar perfeitamente. E aí eu faço isso aqui, ó, vinquei. Eu pego a régua nesse grau aqui de 45 e eu coloquei 2 centímetros, aqui ó, o quadradinho 2 centímetros e o traço de 45 graus tá aqui. Aí eu desenhei o quadradinho, o traço de 45 graus tá bem aqui na esquina, e aí formou esse ângulo. E agora eu vou pegar aqui, cadê? Esqueci como é que eu fiz. Agora eu vou colocar o 45 graus aqui tá o traço de aqui tá o traço de 45 graus e encaixando aqui na ponta do quadradinho que eu fiz. Passo um traço. Ui, saiu. Passo um traço. Entenderam? Olha aqui, olha o traço de grau. 45 graus encaixando nessa lateral. E a ponta
do quadradinho que eu desenhei aqui. Tem que firmar bem, senão solta, né? E agora eu vou colocar, vou desenhar nos outros e vou colocar o jeans bem aqui. Vocês conseguiram entender esse desenho que eu fiz? Eu falei bobagem. Eu fiz esse quadradinho aqui, tem 3 centímetros, tá, gente? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui. Agora sim. Agora eu pego 45 graus aqui. 45 graus aqui. E coloco na direção. Tá conseguindo ver? 3 por 3 e na direção. Eu cortei o jeans. Agora o que eu vou fazer? Eu vou costurar, eu vou encostar ele nessa linha e vou passar uma costurinha de segurança para ele não sair do lugar. Vou fazer isso nos 4, depois volto com as faixas. Lembrando que o ponto é número, o tamanho do ponto é 1. E de dar retrocesso, o retrocesso a gente dá no quadrado. E vai acompanhando, olha só. Depois, na hora de cortar, a gente vai dar mais uma conferida para não ter problema, né? Para dar certinho. Se você ficar inseguro nessa hora, porque às vezes corre, coloca um clips para segurar, porque o papel é lisinho. Aqui, gente. Olha aqui. Tá vendo? Agora, eu vou fazer um e depois eu faço os outros. Vamos fazer aquela experiência do tijolinho tamanho família. Ele vai ficar super largo, mas eu vou ver, eu quero esse lado aqui. Tem um segredinho aqui que eu quero falar para vocês. Deixa eu até pegar uma faixa lisa que vai ficar mais fácil de mostrar. Minha demonstração vai ficar mais fácil. Deixa eu pegar esse aqui. É o seguinte, gente. Quando a gente vai encher esses quadrados, a tendência... Esse aqui até que tá grande, né? Mas eu vou recortar só para vocês entenderem o que eu estou falando. Porque a tendência é a gente colocar menor, né? Se tiver maior, beleza, mas a tendência é colocar menor. Se você vier e colocar aqui, acompanhando esse de baixo, o que vai acontecer? Na hora que virar, vai faltar uma pontinha aqui. Nesse caso tá pouco, porque o jeans está bem ocupando tudo. Mas se fosse de tirinha em tirinha, você corria o risco de a hora que for vira, porque quando você põe assim, parece que tá tudo certo. Virou, pronto, tem uma ponta faltando. Então, o que tem que fazer nesse caso? Essa costura, você coloca aqui e vira, mede. Quando é maior, eu estou medindo assim, mas de repente nem preciso, porque só de você colocar aqui, você vê que ultrapassou a pontinha do quadrado de papel, então vai dar certo. Só que eu não vou pôr isso, eu vou colocar isso. Olha lá, colocando mais para cima. Esse aqui eu vou colocar justo, porque eu tenho que saber aonde que a minha costura tá. E a costura dá retrocesso quando chegar no quadrado. Retrocesso no quadrado. E na hora de cortar, primeiro você confere a altura para depois vir com a tesoura. Muito bem. Agora, eu vou
Agora eu vou fazer diferente. Agora eu quero fazer, porque eu não quero esse grande, eu quero pequenininho. Então, e eu não quero cortar. Será que vai ficar muito grosso? Eu quero evitar estresse de... Porque olha assim, se eu dobrar, ele vai ficar num tamanhozinho legal. E eu não vou correr risco, né, gente, da costura soltar. Deixa eu pôr esse aqui. Aqui, como já começou a descer o quadrado, eu não tenho mais aquela super preocupação. Entrou já no tamanho decrescente. Eu tô fazendo isso porque esse quadrado é muito pequenininho. Se eu puser tiras largas, vai dar 2 tiras só. Eu quero que ele tenha mais tirinhas coloridas. Essa aqui eu vou cortar. Essa aqui eu vou... Vamos ver. Eu quero ela pequenininha. Corta. Eu tô dobrando em vez de cortando. Será que vai ficar muito grosso? Vamos ver o que eu tenho aqui. Pedrinho, você tá aqui, Pedrinho? Aqui tem muito cachorro e muito gato. Eu não sei se vocês veem, um tal de sobe escada, desce escada. Eles são bonitinhos demais. Olha. Essa tesourinha, olha como ela é fininha. Ela é ótima para você ir pressionando o tecido, não é puxando não, é pressionando. Deixa eu chegar mais para cá. A hora que você pressiona, porque a gente está com o tecido cheio de costura, que não tem aquele tamanho, ele acaba que fica meio elástico, né? Então, eu gosto de usar essa tesourinha para pressionar. A costura não sai do lugar. Nosso primeiro quadrado tá pronto. Eu vou finalizar, eu vou fazer os outros que tem o jeans e vou fazer os só de tirinha, mas eu acho que eu não preciso fazer com vocês, porque é a mesma questão. Aqui ficou assim, mais largo aqui do que aqui, mas eu não estou preocupando com isso, eu estou querendo essa simetria mesmo nesse caso, tá? Eu esqueci de falar. Eu dou retrocesso aqui em cima, numa área extensa, e dou retrocesso de novo quando chega no quadrado. Porque aí garante que a costura não vai soltar. Porque o que é mais triste do que você estar com a sua peça pronta e ver que... E a costura, descobrir que a costura soltou. É muito ruim. Então eu prefiro... Eu fico vendo... Eu assisto vídeo de pessoas que fazem, eu não entendo como elas têm essa segurança, mas elas fazem sem retrocesso e eu fico assim impressionada, porque eu não tenho essa segurança. Eu tenho, na verdade, eu fico bem segura em relação a isso. Porque uma vez eu fiz uma almofada super bonita, ainda bem que era para mim, não foi para vender. E aí depois, um dia eu estava sentada, peguei a almofada, estava olhando, porque... A gente fica namorando o trabalho da gente, né? Tava olhando a almofada, de repente, dou de cara com uma costura soltando. Eu quase tive um trem, ciricutico. Pronto, os quadradinhos estão prontos, olha o que eu falei, tá vendo? Porque aí na hora de refilar, na hora de cortar, não vai ficar nenhuma parte para fora. E esses retalhinhos a gente não perde, porque o que vai tudo para a caixa de crânio. Bom, esses aqui, tão simples, é só pegar e cortar, eu vou refilar tudo 6 por 6. Agora, esses que tem o jeans, é que eles são especiais, porque o jeans tem que casar. Tudo bem que eu fiz as contas todas certinho, mas mesmo assim tem que ter cuidado. Aqui. O que eu fiz? Eu vim aqui atrás, vinquei de esquininha até esquininha, só que é o contrário, né? Assim.
Agora, eu vou colocar os meus 45 graus nesse vinco. Nesse vinco. E aqui eu medi antes. Aqui eu vi da onde que vai. Eu coloquei aqui atrás para ver, né? Aqui, então eu vou até os 5 centímetros. Os 5 centímetros vai ter que encontrar nessa linha. Então, 45 graus, a minha régua tá velhinha, eu tô esperando chegar as outras, mas dá para ver. Porque olha aqui, ó, aqui tá 5 e aqui tá 5. Esse 5 vai encaixar nessa costura e o 45 graus no vinco que a gente fez. Então, vamos cortar. E a gente vai cortar só esses dois lados primeiro. Depois que tiver cortado todos, que a gente vê que deu certo, aí a gente corta o resto. Olha. Tá vendo? Então, eu vou fazer isso em todos. Vocês entenderam? Eu peguei, fiz um vinco, dobrei aqui bem na esquininha, fiz um vinco. Aqui eu encostei. Se você não tem a régua, faz um triângulo bem certinho de papelão, com 45 graus, que aí você consegue medir. Eu encostei a régua aqui com o risco do 45 graus em cima do vinco e os 5 centímetros, a pontinha de 5 e de 5 encostando na costura. E aí eu cortei e ficou desse jeito. E eu vou cortar os outros. E eu cheguei nos 5 centímetros daqui, porque eu coloquei a régua aqui e medi. Porque aqui foi meio aleatório. A hora que eu coloquei, foi uma coisa mais aleatória. Mas quando eu coloquei a régua atrás para me certificar o que tinha acontecido, eu vi que eu precisava de 5 centímetros. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir. Tem horas que eu não sei se a câmera está... Aqui ele deu certo. Aqui ele ficou maior. Aí eu vou tirar um pedacinho pequenininho, mas colocando aqui os 45 graus. Cadê? Como é que eu vou fazer? Peraí. Porque às vezes a gente não consegue enxergar direito. É muita cor, é muita coisa, então um errinho. Por isso que eu falei com vocês para não cortar ele todo. Acerta. Depois que você vê que deu certo essa parte, aí você vai cortar e você vai ter quadradinhos de 6 por 6. Olha lá, era um pedacinho à toa. Vamos ver esse. Esse aqui também é um pedacinho à toa. Vamos lá. Ainda bem, né? Cisquinho. Mas esse cisquinho faz diferença. Gente, agora eu tô aqui concentrada. Mas na hora que eu for cortar os outros... Deu certo. Vai ficar lindo. Agora é só continuar. Continuar seguindo aqui quadradinhos de 6 centímetros. Você não vai seguir o papel, você vai seguir o tecido. Nesse momento é melhor cortar pela frente, porque você vê o jeans. Prontinho. Eu vou cortar todo... não, antes de eu cortar todos, eu quero falar o seguinte.
Eu gravei um vídeo, né, ensinando a usar o cortador. Só que duas amigas me lembraram, duas não, três, me lembraram de uns detalhes importantes que eu não falei. Primeiro, o tamanho da lâmina. Pra gente, a lâmina de 45 milímetros é perfeita. A outra é muito pequena, só se você for trabalhar com coisinhas muito delicadas, não é o nosso caso, porque tem horas que tem muita costura e tal. E a outra maior, de 60, ela é enorme, não tem necessidade, ela só serve para a gente gastar mais dinheiro, porque ela é mais cara. Então, o tamanho legal para a gente é o de 45 milímetros. E a outra coisa é que Levei um susto agora, pensei que eu estivesse cortando com 5 centímetros. A outra coisa é que a gente corta para frente, não só porque o corte é mais fácil, mas porque quando você vem para trás, você acaba com o fio da lâmina. Então, não usa ela nessa direção. É sempre para frente, porque além dela cortar melhor, e ela é quase em pé, e é com força. Vamos só conferir mais uma vez juntinhas. Não acredito, acredito. Deu tudo certo. Que lindo, lindo. Agora os outros é normal, né? São quadradinhos de 6 centímetros. Vou fazer por trás meio que acompanhando o papel. Vamos montar? Olha aqui. É isso aqui, é um quadrado, losango, né? No meio. E aí, essa acompanha para cá. Essa acompanha para cá. Essa acompanha para cá. E essa acompanha para cá. Olha, gente, que lindo. Agora eu vou unir da seguinte forma. Para não errar, eu vou tombar, né? Tombo esse, tombo um em cima do outro. E depois venho unindo. Continuo com ponto 1. Aqui tem um que eu não tirei, estava difícil. E como está aqui no meio, eu deixei quieto. E, então, vamos lá. Eu vou passar a costura aqui. Né? Eu tombei e vou costurar aqui. Depois eu venho com as laterais. Pronto. Tudo cortadinho. Eu vou tirar o papel, porque como eu já usei, como tá tudo muito bem acabado, que eu digo é arrematado, eu vou tirar o papel. O papel, gente, tem que tirar com cuidado, tá? Segurando a costura, para ele não puxar a costura, porque é bacana, mas tem que ter, é delicado. Eu vou tirar o papelzinho de todos e a gente vai montar. Acho que aquele negócio que eu fiz de ficar dobrando e tal, deu certo. Acho que o resultado foi bom. E se foi bom, aqui olha, tira com cuidado, segurando na costura, segurando aqui na ponta da costura para ela não soltar, porque mesmo tendo arremate, patchwork é capricho, é delicadeza, não tem jeito. Ó. E aqui tem costuras dobradas, ele vai ficar grosso, mas eu tô achando que eu gostei, porque em contrapartida vai ficar bem firme. E como que eu tô fazendo? É uma peça estruturada, então, perfeito. Se fosse uma peça mais fina, tipo um jogo americano, aí não ia dar para ser. Para compensar, um jogo americano é uma peça maior, mais fácil de você controlar a qualidade, o arremate. Quando a gente trabalha com miudeza, a coisa é um pouquinho mais complicada. Na hora de juntar o jeans,
Toma bastante cuidado, presta bastante atenção no encaixe da costura, para dar certinho, senão não adianta nada a gente ter caprichado tanto e no final não dá certo. Esse jeans tem elastano. Esses jeans eu compro em brechó, mas em brechó eu tenho um monte, depois de uma hora eu vou mostrar para vocês. Em brechó baratinho, esses brechós de caridade. Você entra, tem aquele mundo de jeans de R$1, R$1 cada calça. Aí você escolhe uma calça boa, claro, e eu prefiro as masculinas, porque elas têm uma perna mais larga, elas não têm muito essa moda bem pequenininha, bem da perna bem fina, né? Então, na calça masculina eu tenho mais tecido. Leva para casa, aqui olha, eu não vou tirar da ordem para não me confundir. Leva as calças para casa, higieniza, bem higienizada, e certinho. Essa costura aqui também tem que dar bem certinho. Aí você tomba uma para um lado, outra para o outro, que ela mesma acaba ficando como uma trava e a costura fica bem centralizada. E aí, voltando à história dos brechóis, esses brechóis mais simples, as peças ficam mesmo com cheiro não muito bom. Mas isso aí é normal. Você leva para casa, higieniza. Elas ficam com aquele cheiro porque elas estão guardadas lá, né? Se for aqui em Ubatuba é pior ainda, porque aqui em Ubatuba o cheiro é de mofo, tudo aqui mofa. Mas você vai deixar de comprar? Claro que não. É só higienizar bem. Lava bem, põe bastante amaciante e deixa secar no sol. Porque a hora que você coloca no sol, o sol também ajuda a dar aquela desinfetada, porque a gente, infelizmente, não sabe de onde a calça veio, né? E, gente, eu tenho muitas, porque teve uma época que eu comprei muita. E eu uso em peças, eu não uso inteira, mas eu uso, por exemplo, que nem nessas necessaires. E como? Perfeito. E aí o que eu faço? Eu faço uma talacê na parte que eu vou usar inteira. Esse aqui não ficou perfeito, esse aqui saiu do lugar. Vou eu desmanchar. E eu quase não uso óculos, mas de vez em quando, uma coisinha assim mais delicada. Esse verde, o jeans tem elastano. E o verde também. Então, eu vou desmanchar aqui. Vocês não precisam ficar assistindo, desmanchando, né? Eu não vou desmanchar tudo, não, porque o negócio é que aqui deu uma repuxada. Então, eu vou desmanchar esse pedacinho e vou corrigir. Então, gente, mas antes de eu mudar de assunto, deixa eu falar do jeans. Esses jeans, eles são ótimos para fazer partes. Agora vai dar. Para fazer partes. Essa necessaire, deixa eu mostrar essa necessaire. Essa necessaire aqui, ela é com jeans. E aí eu vou usar um pedaço, outro pedaço. Eu até atrás fiz igual, mas a maioria eu vou fazer a parte de trás com uma talacê. A hora que você põe, a hora que você põe uma talacê, o que acontece? Se tiver alguma manchinha, não é manchinha, mas é que essas calças têm. Às vezes você usa um outro jeans, né? O jeans de um, o jeans de outro, fica diferente. Então, quando você usa uma talacê, tudo isso fica bem disfarçado na sua peça. E as pessoas amam que você está reciclando, está diminuindo o seu custo, sem perder a qualidade.
a gente que trabalha com ateliê e tal, a gente tem que conseguir, de vez em quando, a gente consegue fazer uma coisa dessas, que eu digo diminui o custo sem perder qualidade, é muito bom para a gente, né? Com certeza. Então é isso, eu ia falar para vocês que eu vou ali e já volto, mas acabei, ó. Olha, gente, que coisa mais linda, eu vou passar e vem aqui. Nossa peça tá pronta. Eu não vou refilar aqui, porque isso aqui vai ficar preso, né? Vai vir um jeans por cima na hora de montar necessaire. Mas é isso, gente. Vocês gostaram? O que vocês acharam desse desenho? Tá lindo. Tem um pedaço aqui que tá soltando. Eu vou ter que firmar a costura. Ai, eu adoro. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Muito lindo. A hora que puser o jeans aqui, eu vou trazer ela pronta. Jeans aqui, jeans aqui, jeans aqui. Vai ficar bonita demais. Gente, a aula de hoje foi isso. O que vocês acharam? Tem algum comentário? Tem alguma dúvida? Eu amo quando vocês deixam comentário. Sabe por quê? Porque é a forma que eu tenho de saber o que vocês estão achando, se estão entendendo, se está sendo legal, se quer alguma coisa. Eu, inclusive, já gravei, estou preparando vídeo que pessoas me pediram, e para mim é um prazer. Porque quando vocês têm dúvida, eu faço questão de ensinar, porque eu quero que vocês aprendam. Patchwork é muito gostoso, e é muito simples, e é isso que eu quero que vocês entendam, que perco medo de fazer, porque ele é tão lindo que quando a gente vê aquelas peças prontas, a gente acha que é a coisa mais difícil do mundo. Só que depois que você começa a fazer, a praticar, você começa, inclusive, uma das coisas que eu amo, que é meu hobby, é ficar vendo foto de painel de patchwork, de trabalho de patchwork e tentando descobrir como ele foi feito. E não é difícil, depois que você aprende, que você pega o jeito, não é nem que aprende, é que pega o costume, porque a maior parte dos trabalhos de patchwork são a partir de quadrados. Então, a hora que você está vendo um trabalho, que você descobre aonde estão os quadrados, pronto, acabou, ficou fácil. E é isso que eu quero, descomplicar o patchwork, porque se você gosta de retalho, se você gosta de costurar, patchwork é uma bênção na vida da gente. Além de reaproveitar, de reutilizar, a gente que tem ateliê, isso que são preciosidades, porque está pago, né? Quando você fez o custo lá da sua peça, esses retalhinhos todos foram incluídos. Então, é um lucro de quase 100%. E o tempo que você gasta é um tempo de terapia. É muito prazeroso. Então, é isso, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Deixa seu comentário e, se gostou, aquele like para mim. Tchau, até o próximo vídeo.